Oi, turma! Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo, né? Tô aqui dando uma de youtuber, olha só, olha ela. Então, eu preparei uma apresentação para vocês, tentei fazer algo diferente, mais lúdico, né, mais atrativo, para vocês ficarem até o final do vídeo comigo, tá bom? Não me coloquem no mudo, por favor. Então vamos lá. Gente, hoje a gente começaria, né, matéria nova, não é isso? Essa semana, né, a gente estava trabalhando só com revisão e hoje já seria matéria nova. Porém, na última aula nossa, as aulas 11 e 12, elas ficaram muito corridas. Concordam comigo? Ficou algo muito jogado. Então eu senti que não foi muito, né, bem explicado. A gente não conseguiu trabalhar muito bem com as aulas 11 e 12. Até porque a gente tinha que correr contra o tempo, tá? Então o que eu fiz? Eu preparei novamente um resumo sobre as aulas 11 e 12, que é sobre o mapa do Brasil, para eu explicar para vocês novamente e para ver se facilita um pouco, né? Para vocês conseguirem avançar nas aulas. Então, tá aqui a aula, é o mapa do Brasil, aulas 11 e 12. No caderno de aula, né, que a gente usa na sala de aula, é a página 384 a 389. E o livro-texto de vocês é o capítulo 4, página 28 a 37. Eu me baseei, gente, no material de vocês, tá? Tanto do livro-texto quanto do caderno que a gente está usando, né, na aula. Então, vamos lá. As dimensões da Terra. A Terra, gente, ela tem suas dimensões, que é o diâmetro equatorial, que é a circunferência, né, ao entorno da linha do Equador. Nós temos o seu diâmetro polar, que é de um polo ao outro. A sua circunferência equatorial. Circunferência, a gente vai contornar tudo, tá? Igual a cintura, a gente fala circunferência da cintura, é medir tudo, não só a frente, né? Por quê? Quando eu falo diâmetro, eu tô medindo só a frente, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui um globo terrestre, tá? Então, se eu pego o diâmetro, eu vou pegar só a frente. Se eu pego a circunferência, eu vou pegar todo, tá? Mesma coisa com a circunferência polar. A circunferência polar, o diâmetro polar é de cima para baixo e a polar, né, e a circunferência seria tudo. Daqui, aí contorna tudo, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender. Não é só a parte de cima, é contornar tudo. Espera aí, vou dar um exemplo para vocês melhor. Vou pegar uma liga aqui, só um minuto. O globo terrestre, tá? Então, para ser, ó, assim, só assim, reto, né? É o diâmetro polar. Assim, deitadinho, a linha, né? Deitadinha assim, sem contornar o planeta, é o diâmetro equatorial. Agora, se eu pego a liga e envolvo o entorno do planeta todinho, reparem que aqui, ó, ele pegou tudo, ó. Tá vendo? Então, isso daqui é a circunferência equatorial. É a circunferência polar, vai ser assim, tá? Vai pegar tudo, daqui para cá e daqui para cá. Deu para entender? Então, espero que sim. Qualquer coisa, mandem um help para mim, uma mensagem. Professora, não entendi, você tá doida? Só você que viu isso, não tem problema, né? Então, essas são as dimensões, vem os números. Eu não vou fazer vocês decorarem esses números, tá? É só para vocês terem noção do tamanho das dimensões da Terra. Aqui eu trouxe para vocês um planisfério. Esse planisfério é do livro de vocês, o livro texto. E nesse planisfério, o que ele nos mostra? A princípio, os continentes, tá? América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártica. E ele nos mostra também o meridiano e os paralelos. Eu tenho o meridiano principal, que é o de Greenwich, que é o meridiano que a gente chama de marco zero, que é o que vai dividir, né, o planeta Terra aí ao meio. E nós temos também a linha do Equador, que é o que vai também ser o marco zero, que vai dividir também, né, o planeta. E aí temos os trópicos, né, que são outros paralelos. Os mais importantes são esses que eu falei com vocês, tá bom? Então, aqui nós temos a localização, o continente americano, e vamos prestar atenção para o Brasil, tá?
O Brasil, em sua maior parte, ele está no hemisfério, né, meridional, que é abaixo da linha do Equador, certo? Ele está no hemisfério ocidental, que é do lado oeste, tá, do meridiano de Greenwich. Então, o lado oeste do meridiano de Greenwich é conhecido como hemisfério ocidental. E ele também está numa zona intertropical, que é a zona do Trópico de Capricórnio até o Trópico de Câncer. É a zona dos trópicos, tá? Então, é uma zona intertropical, uma zona climática, né? Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente é o lugar, tá bom? Então, vamos lá. Como que se dá a distribuição territorial, né, do planeta Terra? A distribuição do planeta Terra. Terras emersas são aquelas terras, né, que estão acima da superfície, né, no nível do mar, acima do nível do mar. Então, a gente está numa terra emersa. Ela tem menos de 30% da superfície terrestre. E as terras submersas, abaixo do nível do mar, né, correspondem a 70% do globo da Terra. Ou seja, 70% do planeta Terra é água. E os outros 30% é a superfície emersa, é onde a gente está. A área territorial dos continentes. Aqui eu coloquei na ordem. Então, se a gente for voltar aqui, ó, o continente asiático, ele é o maior continente em questão territorial, tá? Depois vem a América, né, porque junta a América do Norte, a América do Sul e a América Central. Depois vem a África, a Antártica, a Europa e a Oceania. Tá? Então, essa é uma ordem em questão de maior área territorial dos continentes. E a área de extensão dos oceanos. O oceano mais extenso é o Pacífico. Vocês conseguem observar o Oceano Pacífico. Depois o Atlântico, o Índico e o Glacial Ártico. Aqui eu trouxe a localização geográfica. Olhem o Brasil. Olha onde o Brasil está, né? Então, do meridiano de Greenwich, do lado oeste, a gente chama de hemisfério ocidental. E do lado leste de Greenwich é o oriental. Oriental, gente, Oriente, tentem lembrar da Ásia, né? Da parte dos chineses, dos japoneses, a gente fala orientais, quem tem o olhinho puxadinho, né? Então, tipo o meu assim, mas eu não sou oriental, vocês sabem. Então, do Greenwich, do meridiano de Greenwich, para o lado leste, a gente chama de hemisfério oriental. Gente, meu gato. Ai, ai. E do lado oeste é o ocidental, o ocidente, tá? Agora nós temos aqui uma divisão entre hemisfério setentrional e meridional. Meridional abaixo da linha do Equador, setentrional acima da linha do Equador. Reparem que o Brasil ele está nos dois, mas a maior parte do Brasil está no hemisfério meridional. E aqui são as zonas climáticas que eu falei com vocês, tá? A zona intertropical quer dizer zona entre os trópicos, tá? Quais são esses trópicos? O Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Essa zona intertropical é a zona que a gente conhece como a zona mais quente, tá, do planeta. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, maior, né, vai ser a temperatura, tá bom? E as diferentes formas de regionalizar a América. Existem várias formas de dividir o continente americano, tá? Uma delas é levando em critério político, que vai dividir o continente americano, né, em 3 regiões, que é a região da América do Norte, América Central e América do Sul, tá bom? Então, esse é um exemplo de um tipo de regionalização. É a regionalização política, tá? Não se esqueçam disso. Aqui eu trouxe uma outra regionalização. Essa regionalização é socioeconômica, tá? Ela vai dividir o continente americano entre a América anglo-saxônica e a América Latina. A América anglo-saxônica é Estados Unidos, Canadá e México. E a América Latina é a América do Sul, mais, né? É México não, gente, desculpa. O México ele faz parte da América Latina. Fiz confusão. Tem que ser certo, mas falei errado. Então, a anglo-saxônica é só Estados Unidos e Canadá,
tá? E a América Latina, ela vai ser México, mais América Central, mais América do Sul. Tudo bem? Vamos ver agora o Brasil no mundo. Então, o Brasil no mundo é em questão de maior extensão territorial. O Brasil é o 5º país de maior extensão territorial, perdendo apenas para a Rússia, China, Canadá e Estados Unidos. Rússia logo é a primeira, né? Canadá a segunda, China a terceira, Estados Unidos 4 e o Brasil 5. Em relação aos pontos extremos, tá? Nós temos aqui, são os pontos mais altos do Brasil. São os pontos extremos, né? O extremo norte, extremo sul, extremo leste, extremo oeste. O que quer dizer extremo? Extremo, gente, exemplo, o Arroz Chuí é o extremo sul, é o mais sul do Brasil, é onde faz fronteira com outros países, tá? Então isso é importante vocês saberem. As diferentes formas de regionalizar o Brasil. Nós temos, então, 3 tipos de regionalização do Brasil. E essa regionalização, gente, ela foi um processo, tá? Até chegar nas regiões que a gente conhece hoje. A região norte, a região sul. Eu coloquei aqui organizado em ordem crescente, tá? Da mais antiga para mais atual. Então, a primeira divisão regional do Brasil era conhecida como os complexos regionais, que foi elaborado por Pedro Pinchas Geiger, tá? E temos a região concentrada, que é a região de Milton Santos, que foi depois da elaboração dos complexos regionais, e as regiões administrativas, que foi elaborado pelo IBGE, que são as atuais, que a gente conhece. Então, vamos ver como que eram essas divisões, tá? Os grandes complexos regionais de Pedro Geiger, que foi criado em 67, nós temos aí 3 regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste. Observem que nessas divisões regionais existem estado que está em 2 regiões. Então, ó, olha para o Maranhão. O Maranhão ele pertence à Amazônia e ao Nordeste. Olhem o Tocantins. Tocantins pertence à Amazônia e ao Centro-Sul. Olhem para Minas Gerais. Minas Gerais pertence a Nordeste e Centro-Sul. Olhem para Mato Grosso. Mato Grosso pertence à região Amazônia e Centro-Oeste. Ou seja, Pedro Geiger, ele não respeitou os limites do município. Ele achou que o Maranhão ele tinha características da Amazônia e tinha características da região Nordeste. Então, ele divide ao meio, né? E isso aconteceu com os outros estados. Então, qual é a diferença de uma região para outra, né? O que nós temos aí de principal característica? Então, a região dos complexos regionais é uma região que vai seguir os critérios característicos daquelas regiões. Então, não vai respeitar o limite, né? Exatamente o limite do estado. Logo depois vem as regiões concentradas de Milton Santos. Reparem que aqui ele já começa a respeitar o limite dos estados. Nós temos 4 regiões, e a região centro-oeste, né? E a região concentrada. A região concentrada, ela é a soma, né, do sul com o sudeste. Por quê? É a região que Milton Santos julgava como a região mais rica e a região que tinha maior concentração de população e de recursos. Por isso que ela tinha esse nome, tá? A região amazônica tá bem fiel ao que é hoje, né? E a região Nordeste e Centro-Oeste. A diferença é a concentrada, tá bom? Chegamos agora na macro-região, que é 2012, né? São as regiões elaboradas pelo IBGE. Essas regiões já são as 5 regiões que a gente conhece, tá? Já é a divisão regional atual. E repare no Tocantins, ó. Tocantins pertencia ao Centro-Oeste, segundo Milton Santos, e passou a pertencer à região Norte. Não é mais chamada região amazônica, né? Mas região Norte. Outro fator que mudou também, tá? Se vocês observarem, é a divisão da região concentrada entre Sul e Sudeste,
né? Isso é importante. Então, são as principais diferenças de uma regionalização para outra. A cada ano era visto um critério, né? E esse critério do IBGE é um critério político. Então, ele vai dividir as regiões com base nos seus estados. Vamos fazer as atividades, né? Algumas a gente já fez. Eu vou pegar o livro aqui, porque eu não coloquei tudo no slide, tá bom? Vamos lá. Então, a partir disso que eu expliquei para vocês, essa aula era bem tranquila. Eu acho que a próxima vocês vão ter mais dificuldade, tá? Então, vamos pegar aí o livro de vocês. É o livro de aula, tá, gente? É o caderno da aula. É esse daqui, ó. Está dando para vocês verem. É esse aqui do leãozinho, tá bom? Então, vamos lá. Página 387, 88 e 89. A primeira questão, acredito que a gente já fez em sala, né? A gente fez essa questão na sala, mas na dúvida, para observar o mapa, né? E com base nas observações do mapa, a gente enumerar o ponto 2 e 3 são respectivamente. Então, aqui nós temos um número, né? São os pontos extremos do Brasil. 1, 2, 3 e 4. Aqui tem, gente, a orientação deles, tá? Norte, oeste, sul, oeste, sul, oeste, sul, oeste. Todos são oeste. A resposta correta é a letra C, Ponto de Seixas e Arroio Chuí. Por que que a número 1 é a Ponta de Seixas, tá? Ponta de Seixas, acharam ele? Ponto de Seixas. Então, Ponto de Seixas eu consegui identificar que está no norte, tá? É só vocês olharem aí, 0516 norte, 6012 oeste. Reparem que é 62 oeste, enquanto o que seria a parte, né, que está mais alta. Vamos dizer assim, por que não é Monte Caburuí? Olha a linha do Equador. Passou da linha do Equador, vai ser o quê? Fiquei quieta esperando a resposta de vocês, né? Para vocês pensarem. Mas a gente tem a linha do Equador, que é a linha, né? Que é o marco zero. Então, passou da linha do Equador, já teria mudado aí, né? O número. Então, é uma Ponta de Seixas, né? E Arroio Chuí seria o número 3. Ai, gente, peraí, fiz confusão. Peraí, confundi tudo. É o número 2 e 3, isso mesmo. 2 e 3. Por que que o número 1 não é o Ponto de Seixas? O número 1 é o Monte Caburaí, porque é o único que está no norte, tá? Acima da linha do Equador é norte. Abaixo da linha do Equador é sul. Então, você tem 3 pontos no sul e 1 no norte. O que está no norte é o Monte Caburaí, ok? Então, o número 1 se refere ao Monte Caburaí. Número 2, 7 graus, 0,9 sul, 34,47 oeste. Esse aqui, vocês ficaram na dúvida, né? Por que não era Serra de Contamana, por que era Ponta de Seixas. É só vocês olharem em relação aos graus, tá? Quanto mais para o oeste, maior vai ser o número oeste. Então, a Serra de Contamana é o número 4, tá? Serra de Contamana, número 4. E o número 3 ficou, então, como o Arroio de Chuí, né? Que é a parte mais baixa. Olha, o número 33 está lá embaixo, tá? É só vocês associarem pela linha do Equador. Então, a resposta é a letra C. Número 2. O Brasil destaca-se entre os maiores países do globo por apresentar uma grande extensão territorial no sentido leste-oeste e no sentido norte-sul. É comum que essa dimensão seja vista como uma grande vantagem, já que assim são os maiores possibilidades de ocorrência de jazidas minerais, de depósitos petrolíferos, de capacidade hidrelétrica, de presença de solos férteis, entre outras. No entanto, essas grandes dimensões podem representar também alguns problemas. Cite 2 exemplos desses problemas. Então, nós vamos ter uma dificuldade de construção e manutenção, vem cá, meu gato, gente, das vias de circulação e encarecimento de distribuição de energia elétrica e dificuldade de promover uma integração econômica
de suas diferentes regiões. Então, essas são as respostas, tá? Vou falar de novo para vocês anotarem. Dificuldades de construção e manutenção das vias de circulação, encarecimento da distribuição de energia elétrica e dificuldade de promover a integração econômica de suas diferentes regiões, tá? Então, ou seja, é um país de grande extensão territorial, né? Então, eu consigo ter umas dificuldades que é uma dificuldade em questão de distância mesmo, tá? Vamos, então, para a próxima questão. Questão 3. Verificando o mapa a seguir, considerando o Equador e Greenwich, é possível afirmar que o Brasil tem a maioria de suas terras. Essa tá fácil, a gente viu nos slides anteriores, né? O Brasil, ele tá em qual parte, né? Ele tá no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, e ele se encontra na parte oriental ou ocidental? Ocidental, né, gente? Lembra que oriental, o olhinho puxadinho, tá na área da Ásia, né? Passou do Equador, lado oeste, nós temos o ocidente. Então, a resposta certa é a letra B de bola. Questão 4. Quais elementos identificam uma região como um espaço geográfico relativamente homogêneo no território de um país, tá? Então, para se empreender um processo de regionalização de região, é preciso estabelecer um conjunto de objetivos e de critérios segundo os quais o espaço será dividido, podendo esses critérios ser de ordem natural, política ou econômica. Exemplo, eu posso agrupar uma região através da sua característica econômica. Região que produz petróleo. Então, as regiões que produzem petróleo vão ser as regiões, né? Foi um critério que eu adotei. Então, a resposta seria essa, tá? Os elementos que vão identificar uma região de uma forma homogênea vai depender do critério, né? E do objetivo que eu vou usar. Vamos para a questão 5. A partir dos mapas, comente os critérios utilizados para o estabelecimento de cada uma das 3 regionalizações do Brasil. Então, gente, o próprio conceito, né, o próprio título diz regiões administrativas. Vai seguir o critério administrativo, que é o critério do limite dos estados, tá? Regiões geoeconômicas vai levar em consideração a localização e a economia dessas regiões. Então, ele não respeita o limite dos estados. E as regiões brasileiras, a gente também chama de os 4 Brasis de Milton Santos, tá? Vai levar em consideração os aspectos da cultura, né, social. Então, isso também tinha no slide de revisão que eu passei para vocês, tá? Questão 6. No mapa estão destacados o espaço geográfico da Amazônia Legal e os 3 estados onde o desmatamento foi muito intenso no país ao longo da década de 2000. Isso daí, gente, é quem sabe mapa, tá? Identifique os 3 estados na ordem crescente dos números do mapa. Qual é o estado número 1? É o estado do Pará. O número 2 é Mato Grosso. E o número 3 é Rondônia, tá bom? Mencione os estados com área da Amazônia Legal, mas que não fazem parte da região norte, né? Então, qual é o estado aí que tá com a Amazônia Legal, mas não pertence à região norte? Vou dar uma dica aqui, olha a região norte. Mato Grosso, né? E qual é o outro? Maranhão, tá bom? São os 2 estados aí que fazem parte da Amazônia Legal, mas não fazem parte da região norte. Vocês vão responder as TMs da aula 11 e 12. Quem já fez essas TMs, tentem fazer as tarefas complementares, tá? ATC. E aí vai dificultar o nível, mas é uma forma de vocês conseguirem associar o conteúdo, tá bom? Gente, bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, vocês deixem um comentário neste vídeo ou me mandem uma mensagem no grupo, seja do conteúdo, seja do exercício, tá bom? Então é isso, vamos até a próxima aula.